Olá, turma, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre a Grécia Antiga, sobre a cultura da Grécia Antiga. Sabemos que a Grécia contribuiu para outras sociedades, porque foi lá onde surgiu o termo história a partir do historiador Heródoto, que foi considerado o pai da história. Foi também na Grécia onde surgiu as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, que até hoje presenciamos como entretenimento para a nossa sociedade. Além disso, a Grécia Antiga deu várias contribuições para a nossa sociedade. Foi lá também onde surgiu a filosofia, que nos auxilia bastante nos dias de hoje. Então, pessoal, vamos estudar com bastante atenção sobre os legados culturais que essa civilização deixou para a nossa sociedade, começando pelo conceito de antiguidade clássica. Na tela você pode observar que o conceito da antiguidade clássica compõe como mundo grego e mundo dos romanos. A denominação clássica deriva da importância particular dessas civilizações, quanto a Grécia Antiga, tanto a Romana. E a importância particular dessas civilizações para o desenvolvimento da história ocidental e para a formação do seu pensamento e de sua cultura. Sendo que o conceito de antiguidade clássica foi amplamente utilizado por historiadores europeus para se referir ao passado das sociedades da Grécia e de Roma. Esse conceito faz parte de uma periodização tradicional da história do Ocidente, e nessa periodização, a palavra antiguidade traz a ideia de algo anterior e inicial, mas o termo clássico se refere a um modelo, a uma referência, a um padrão. Já na cultura grega, podemos observar no quadro como as principais contribuições, os Jogos Olímpicos, a religião, e também tivemos contribuição dos gregos na área da política, que foi a democracia. Os gregos contribuíram para a medicina, a física, a astronomia, a matemática, entre várias áreas de conhecimento. Eles também desenvolveram, por exemplo, uma nova forma de pensar, que foi a filosofia, e de fazer arte, que foi o teatro. Já na religião, a religião grega foi um dos principais elementos de integração entre as cidades da Grécia Antiga, pois as principais características da religião grega eram o politeísmo, porque cultuavam vários deuses. Poli vem de vários. E o antropomorfismo, porque os deuses gregos eram representados com forma e comportamento semelhantes aos dos seres humanos. Os gregos também reverenciavam os heróis ou semideuses, que eram os filhos de um deus imortal com um ser humano mortal. Entre os heróis gregos destaca-se Hércules, o mais forte de todos, o filho de Zeus, o filho do deus Zeus, com a mortal Alquimena. Além dos cultos às divindades, as famílias gregas também realizavam cultos privados para os espíritos de seus antepassados. Já nos cultos gregos, praticava-se o sacrifício de animais e faziam-se orações para agradar aos deuses em troca de proteção. Os gregos acreditavam que os deuses podiam se comunicar com os seres humanos de várias maneiras. Uma delas era através de um oráculo. As consultas aos oráculos podiam revelar sobre questões do passado, presente ou futuro. Um dos mais conhecidos oráculos da Grécia foi o de Apolo,
que é o deus da beleza e também o deus das artes. O templo de Apolo foi construído na cidade de Delfos e na entrada podia-se ler: conhece-te a ti mesmo. Podemos ver que essa expressão é bastante utilizada pelos filósofos na atualidade. E vamos citar alguns deuses da Grécia Antiga. Por exemplo, o Zeus era o deus do céu, Olimpo, considerado o mais importante e o mais poderoso dos deuses. Deméter, que era a deusa da agricultura. Hera, que era esposa e irmã de Zeus. Poseidon, que era o deus dos mares. Afrodite, que era a deusa do amor e da beleza. Apolo, deus do sol, das artes e da razão. Ares, deus da guerra. Atena, deusa da inteligência. Dionísio, que era o deus do vinho, do prazer e da aventura. Dioniso era o deus do vinho, do prazer e da aventura. Hermes era o deus do comércio e da comunicação. Era o mensageiro de Zeus. São os principais deuses da Grécia Antiga. Quanto à mitologia, a mitologia da Grécia Antiga, ou a mitologia grega. Os gregos criaram um conjunto de mitos, ou seja, mitologia, que narram a vida dos deuses e heróis e também o relacionamento deles com os seres humanos. Mito também, a palavra mito, é utilizada hoje em dia com outros sentidos para falar de uma ideia ou uma notícia falsa ou da realização de uma pessoa, como um artista, um esportista. Quanto à questão da literatura grega, podemos citar a Ilíada e Odisseia como uma obra bastante importante. Já Homero é o nome de um grande poeta grego que teria vivido no século VI a.C., a quem se atribui a autoria dos dois poemas épicos monumentais, a Ilíada e Odisseia. Essas obras de ficção literária mesclam mitos e aspectos históricos da formação da sociedade grega. E, segundo historiadores, são resultado de uma longa tradição oral da qual participaram outros poetas, que declamavam e recriavam essas narrativas. A Ilíada, um poema com cerca de 15.000 versos, conta episódios da Guerra de Troia. A causa dessa guerra foi o rapto de Helena, que era esposa de Menelau, rei de Esparta, por Paris, príncipe de Troia. Em reação ao rapto, os gregos atacaram os troianos e acabaram por destruir Troia. Falando sobre o pai da história, como eu mencionei no início da aula, Heródoto. A história é uma área de estudo que investiga as vivências humanas ao longo do tempo, e o historiador é a pessoa que se dedica aos estudos históricos. Então, a noção do historiador como pessoa que narra o passado surgiu na Grécia Antiga, a partir de Heródoto, que viveu do século V a.C. Outro importante historiador grego foi o ateniense Tucídides. Em seu livro História da Guerra do Peloponeso, ele trata os acontecimentos do passado como produto das ideias, dos interesses e das ações humanas. Falando agora da medicina na Grécia Antiga, um dos principais representantes da medicina grega foi Hipócrates. Nascido na cidade de Cos, ele classificou sintomas de doenças, ficando conhecido como o pai da medicina. Ele também descobriu que as doenças possuem causas naturais, percebendo também a relação ao modo de vida do paciente e a relação com a doença contraída. Então, ele foi considerado o pai da medicina ocidental, o Hipócrates. Por isso que eu disse no início da aula que a sociedade, a civilização da Grécia Antiga foi bastante importante e trouxe várias
contribuições para a nossa atualidade. Em relação à filosofia grega, a filosofia é uma forma de pensar que promove o uso da razão, ou seja, procura explicar racionalmente as coisas, ou seja, utiliza a razão para explicar as coisas. E esse modo de pensar surgiu na Grécia Antiga, por volta do século 6 a.C., no momento da formação e do desenvolvimento das polis, ou seja, quem está lembrado, polis era a cidade-estado da Grécia Antiga. E a palavra filosofia é formada por dois termos gregos, philos, que significa amor, e sofia, sabedoria. Ou seja, o filósofo seria aquele que ama o saber e busca o conhecimento. E entre os filósofos gregos mais importantes, podemos destacar Sócrates, Platão e Aristóteles. São os três filósofos mais importantes da Grécia Antiga, que foi onde surgiu a filosofia. Quanto à escultura grega, a escultura foi uma das mais importantes expressões da cultura artística grega. Entre os principais escultores gregos estavam Praxíteles, Miron e Fídias. E as esculturas gregas, com temas religiosos ou mitológicos, decoravam os prédios e templos, sendo uma representação da antiguidade clássica. Quanto ao assunto do teatro, o teatro grego, o teatro da Grécia Antiga. No Ocidente, a arte de escrever e representar peças de teatro, ou seja, dramaturgia, surgiu na Grécia. Em Atenas, atingiu seu auge no período entre 500 a.C. e 338 a.C. Então, a dramaturgia grega, ela foi dividida em dois tipos, em tragédias e comédias. As tragédias tratavam em geral de temas elevados e representavam a história de personagens ilustres e históricos, e no final quase sempre havia algum acontecimento fatal. Quanto às comédias, eram sátiras que despertavam o riso ou a indignação dos espectadores, ironizavam alguém ou alguma situação do cotidiano. Em geral, tratava de temas mais comuns e traziam mortais como personagens. Agora vamos falar do alfabeto grego, alfabeto da Grécia Antiga. O alfabeto grego deriva do sistema de escrita desenvolvida pelo povo fenício, ou seja, o alfabeto grego era baseado no alfabeto da Fenícia, sendo que a região da Fenícia ela corresponde ao atual território do Líbano. Ou seja, para facilitar a comunicação, os fenícios compreenderam a necessidade de utilizar uma escrita mais prática e eficiente, pois eles praticavam o comércio intensamente e precisavam se comunicar com as pessoas. Assim desenvolveram um alfabeto com base nas letras que representam os sons da fala. E quanto à contribuição, uma das mais importantes da Grécia Antiga para a sociedade atual, foram as Olimpíadas, um evento cultural que unia gregos de diversas polis, e eram os jogos realizados na cidade de Olímpia e que, por isso, ficaram conhecidos como Jogos Olímpicos ou Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos eram realizados de 4 em 4 anos, e eram cerimônias ao mesmo tempo religiosas e esportivas, em honra a Zeus, o mais importante dos deuses. Além dos esportes, eles também havia nesse evento competições musicais e poéticas. Assim, encerramos o nosso estudo
sobre os legados culturais deixados pela Grécia Antiga à nossa sociedade. E podemos ver que foram várias contribuições. Espero, pessoal, que vocês possam ter aprendido bastante nessa aula de hoje e até a próxima aula.